Sua morte minha cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo.
uma. Bom dia, os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui em Paulicéia, pregar a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar nossas vidas, que a palavra possa tocar no coração desse povo, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos e voltar para Jesus, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Este Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia como um crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Escuta ele aí onde tu estás. Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo a todos, bom dia, eu saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Todos possam ter um bom dia, que todos possam ter uma manhã abençoada, que todos venham a ter um dia cheio de paz, um dia próspero no teu trabalho. Que o Senhor possa estender as tuas mãos onde você estiver, que Ele possa abençoar o teu dia, que somente Ele que pode fazer tudo isso por mim e por você. Somente Jesus Cristo, que é único, fiel, digno e verdadeiro de honra, glória, louvor, exaltação. Tudo a Ele. Tudo, inclusive nossa vida, tem que estar na direção do nosso Jesus. E é isso que eu vim fazer aqui nesta manhã, anunciar o nome de Jesus Cristo, falar dos seus feitos, das suas maravilhas, porque Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Sem Ele, não podemos e não somos nada. Somente com Jesus Cristo que nós podemos fazer algo. E é isso que Ele está fazendo na tua vida hoje. Porque se você não poderia ter acordado nessa manhã, mas pela graça e misericórdia do nosso Deus, nosso Jesus Cristo, que Ele nos deu mais uma chance. Uma chance para quê? Para que você tenha a oportunidade de meditar, de ouvir e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque somente em Jesus nós encontramos a paz, nós encontramos vida, porque sem Ele não temos vida. Sem Jesus Cristo, nós não somos como
uma folha seca jogada pelo vento para lá e para cá. Por isso, se você não tiver Jesus Cristo na tua vida, hoje é uma oportunidade de você entregar a tua vida para Ele. Mais uma chance, Ele está dando. Porque muitos, nessa manhã, não amanheceram vivos. Feliz daquele que morreu com Jesus Cristo. Feliz daquele que partiu dessa vida para ter uma vida eterna ao lado do Senhor. Mas difícil é e triste é aqueles que partiram desta vida sem Jesus Cristo, sem ter Ele como único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Por isso que você tem que entregar a tua vida para Jesus Cristo, para alcançar uma vida eterna. Porque a Bíblia, ela é bem clara. A Bíblia foi escrita para nos instruir, para nos ensinar. A Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para deixar escrito para os nossos dias de hoje. Tanto serviu no passado e serve para os dias de hoje. Jesus Cristo, Ele veio, saiu da sua glória, saiu do seu trono e se fez homem e veio nessa terra para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele veio em forma de homem para passar o sofrimento, para ser humilhado, para ser espancado, para ser maltratado e ser morto, no meu e no teu lugar. Porque a Bíblia fala que o homem, tanto o homem como a mulher, eles já nasceram na condenação do pecado. O homem e a mulher já nasceram para ser condenado. Para ser condenado a ser lançado nas trevas. Mas aí vem a luz, que vem ao mundo, que é Jesus Cristo, para nos livrar dessa condenação eterna, dessa morte eterna, aonde a Bíblia fala que são lançados no lago de fogo e enxofre, serão queimados para eternamente. Mas os salvos irão morar com Jesus Cristo para todo sempre. Por isso que o Evangelho foi escrito, para que eu e você entenda, para que você possa ouvir, para que você possa ler e meditar. Porque a palavra de Deus, ela fala que bem-aventurado o homem que lê, bem-aventurado o homem ou a mulher que ouve. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que pratica. Então, se você não lê, não lê e não pratica, porque você não quer nada com Deus. Você não quer nada com Jesus e muito menos a tua salvação. E nós vivemos no tempo hoje que o povo não está dando importância para ser salvo. Quer viver de acordo com as suas vontades, da maneira que quer, do jeito que quer.
para ser liberto de uma condenação eterna, mas prefere viver do jeito que quer, da vontade que quer. Mas a Bíblia fala, aquele que não obedece, que vive em desobediência da palavra de Deus, vai vir uma sentença sobre a vida de cada um. Porque desde o início da criação do mundo, houve já uma desobediência. Ali no Jardim do Éden, onde Deus fez o homem e a mulher, criou o homem e a mulher, que era para obedecer a Deus. Ele disse para aquele casal para não tocar no fruto, que eles tinham de tudo para comer, para viver bem, não precisava trabalhar, não precisava plantar e tinha uma vida eterna. Mas Deus disse, não toque naquela árvore, não coma do seu fruto. Mas o diabo, em forma de serpente, veio e disse para aquela mulher de Adão, pode comer, não vai ter importância nenhuma, come do fruto, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Mas aí veio a ambição no coração. Mas Deus já havia dito para não comer daquele fruto. Eles pegaram aquele fruto e comeu, enganado pelo diabo. É assim que nós vivemos uma geração hoje, sendo enganada. E comeram daquele fruto e desobedeceu o pecado, entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e está até hoje. Mas pela morte de Jesus Cristo, que todos têm uma chance de ser salvos. Ele morreu no meu e no teu lugar. Mas para ser salvo tem que ser obediente às Escrituras. Tem que ser obediente ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem que ler a Bíblia, tem que praticar. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então se você tem que crer em Jesus Cristo, você tem que crer na morte de cruz. E que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. E é isso que eu estou fazendo aqui, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Para aquele que cresce e vive de acordo com o que Deus quer, seja salvo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para mudar a vida do ser humano. O Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para transformar a vida das pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para a salvação. Mas existe um detalhe, uma questão. Você tem vivido o Evangelho, você tem praticado e obedecido? A questão é essa. O Evangelho foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas pessoas que falam que foi homens bêbado, mas a tua boca vai te condenar. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Esse que ainda está no mundo, o Espírito Santo. Porque vai ser retirado um dia.
O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. Servir o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que criou toda a natureza, criou esse mundo. Tudo que nele existe foi feito por Jesus Cristo, por Deus. Mas nós vivemos um tempo, um povo. O povo acha que é normal tudo isso existir. Eles acham que foi criado, que nem entende como. Mas eu quero te dizer que foi um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E Deus criou o homem, criou todos os animais, criou todos aves, peixes. Ele disse: haja. Mas o homem ele fez com as suas próprias mãos, a sua imagem e sua semelhança. Para quê? Para que nós possamos representar esse Deus maravilhoso aqui nessa terra. O objetivo é esse, para nós representarmos o Deus Todo-Poderoso. Mas nós vivemos um tempo que o homem está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. O homem está decepcionando o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E toda desobediência tem a sua consequência. Você pode ter certeza disso. Toda desobediência tem sua consequência. Porque Ele é o único. Nunca houve nem haverá um Deus tão poderoso. Onde que nós temos a obrigação de adorar e servir? De todo o coração. A Bíblia vai dizer, em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo para que você ouve, para que você dê atenção e viva o Evangelho de Jesus Cristo. É a única maneira de você ser liberto de uma condenação eterna. Em Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não viram? Ninguém vê Deus. Ninguém nunca viu Deus, porque Ele é Espírito. Mas Ele se fez homem, veio nesse mundo, morreu na cruz, derramou todo o seu sangue e voltou para o seu trono. E hoje Ele vive e reina para todo sempre. E não tem salvação a não ser através de Jesus Cristo. Não tem outro meio de você ser salvo, de alguém querer salvação, se não for por meio de Jesus Cristo. Não tem como. Porque na sua palavra, no Evangelho de João 14, 6, vai dizer, Jesus dizendo:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está no Evangelho de João 14:6. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus Cristo falando essas palavras. Não adianta você procurar intermediador para chegar a Deus. Não adianta você procurar outros caminhos, somente Jesus Cristo. Somente Jesus é que nos leva a Jesus, a Deus. Porque tem muitos aí crendo naquilo, naquela, não sei quem, entregando sua vida para quem não pode fazer nada por você. Tempo perdido. E se te ensinaram que existe algum meio para chegar a Deus, mentindo para você. Você está vivendo enganado. Está seguindo mentirosos, seguindo falsos profetas. Leia a Bíblia. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo dizendo. Então está na hora de você começar a ler a Bíblia e viver a Bíblia. Viver de acordo com a verdade, as Escrituras. Porque a Bíblia vai nos dizer, em Mateus 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só conhecemos a verdade lendo as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. O resto é mentira e enganação. O resto é falso. Que tem de milagreiro se fazendo poderoso, querendo tomar o lugar de Jesus Cristo está cheio. Mas Ele é o caminho e a verdade, é o único. E a palavra de Deus vai dizer, Romanos 10:15, como pregarão se não há quem pregue? Alguém tem que falar de Jesus para você. Alguém tem que pregar as Escrituras. Porque no Evangelho de Marcos 16:15 diz assim, Jesus disse, quando Ele ressuscitou, depois de morto, ressuscitou ao terceiro dia, Ele encontrou com seus discípulos, reunidos ali, eles com medo de ser mortos, porque eles andavam com Jesus Cristo e mataram Jesus Cristo por motivo de inveja. Os homens daquela época queriam ver Jesus Cristo morto, mas Ele tinha que morrer para que nós podemos ser salvos. E Jesus Cristo chegou no meio daqueles discípulos e disse para eles, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos, depois que Ele ensinou,
enquanto estava com eles, instruiu eles, e eles ali com medo de sair daquele lugar onde eles estavam, Jesus Cristo chegou no meio deles e disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo, mas os que não crê já está condenado. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Eu estou aqui para pregar a verdade. Não estou aqui para massagear o ouvido de ninguém e ficar prometendo bênção na tua vida. A bênção já foi feita, a morte de Jesus Cristo. Essa é a vitória que eu e você tem que ter, a salvação. Mas se você ficar atrás de vitória, riqueza, bens materiais dessa terra, e não viver de acordo com Jesus Cristo, as Escrituras mandam, tudo isso é perdido da tua vida. Tudo isso. Tudo isso que você acha que é importante na tua vida, a ferrugem e a traça vai comer. A Bíblia fala. A ferrugem e a traça vai comer tudo, vai ser tudo destruído. Tudo. O que não vai ser destruído vai ser a alma de cada um. E tem dois caminhos. Existem dois caminhos para mim e para você. Ou é céu ou é inferno. O que você está fazendo para o caminho da salvação? Essa é a questão do ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo. Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Somente quem crê em Jesus Cristo que vai ter vida eterna. Somente quem vive com Jesus, somente quem aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, que vai ter vida eterna. Ao lado de Jesus. Porque a Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Jesus Cristo não está olhando para a situação. Se você tem uma perna, se você tem só um olho, não tem nenhum, não enxerga nenhuma visão. Jesus Cristo não está olhando as tuas condições financeiras. Ele está somente querendo a tua alma. A sua alma. O que você está fazendo para você ser salvo? Existem dois caminhos. E é nesta vida que o homem tem chance. É nesta vida. Depois que morrer, já era. Não existe uma segunda chance mais, depois que fechar os olhos, que o fôlego de vida parar. Não tem outro meio, não tem mais nenhuma chance. Que mentira para você que existe um purgatório que fica purgando.
um certo tempo para depois ser salvo. A Bíblia não fala isso. O interessante que é que os falsos profetas, eles falsificam, eles lêem o versículo, tira daquele texto um versículo e consegue enganar as pessoas. Interpreta de uma forma para enganar as pessoas. Mas na Bíblia não está escrito que tem purgatório, porque ninguém vai ficar purgando. Não está na Bíblia. E a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. O homem está ordenado a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Porque todos vão ter que comparecer diante do juízo, diante do trono, para ser julgado. Todos. Todos vão ser julgados naquele grande dia. E está próximo. Está chegando o grande dia. Porque Deus vai levar os mortos que já morreram, está aguardando esse dia. Os que estão vivos, se Jesus voltar hoje, os que estão com Jesus Cristo, a Bíblia fala que vão ser transformados, vai ser arrebatado. Não vai passar nem pela morte. Mas os que não vivem de acordo com a Bíblia manda, com o Evangelho de Jesus Cristo, vai ficar nesse mundo com uma grande tribulação. Aonde que o inimigo, o diabo, vai fazer com que as pessoas vão passar por uma tribulação terrível. Nós vemos que o povo não está se preocupado com isso. Está preocupado com sua vida do momento. Se procurar viver uma vida na verdade. E no Evangelho de Mateus 4,17 vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia está recheada de instruções para que nós possamos viver de acordo com a Escritura manda. A Bíblia, ela nos instrui a todo momento. Mas o difícil é as pessoas dar ouvido para a verdade. Porque a verdade, ninguém gosta de ouvir a verdade. Muitas das vezes o diabo, ele tampa os ouvidos da pessoa. O diabo, ele cega para que as pessoas não dão ouvido, para que elas possam ser salvas. Mas Jesus Cristo, Ele nos ensina, nos instrui em todo momento através das Escrituras. E a salvação é para todos, mas nem todos querem. Nem todos querem a salvação e viver de acordo com as Escrituras, não. Mas após a morte, depois que passar dessa vida para outra, que vai ser o problema? A Bíblia vai nos dizer de dois homens, o Lázaro e o rico. O rico dava muita importância na sua riqueza, tinha os melhores carros, as melhores roupas,
comendo o pão do melhor, esbanjavam dinheiro com tudo, com farra, com bebida, com cachaça, com prostituição. E Lázaro é um mendigo que vivia à sua porta pedindo esmola, o prato de comida das migalhas que caía da sua mesa. Mas ele sempre desprezava aquele mendigo. Mas uma morte chegou na vida dos dois, como vai chegar na minha e na tua. E a Bíblia vai nos dizer que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão quer dizer no reino, no repouso, aguardando o grande dia. E a Bíblia vai dizer que o rico foi sepultado. E lá, no Hades, que é o inferno, o rico, queimando e chama com sede, porque a Bíblia fala que é lago de fogo e enxofre. E ali eles não tinham nem, morrendo de sede, queria, pedindo para molhar o dedo na água e pôr na sua língua para matar a sua sede. Mas havia um grande abismo que não deixava. Porque não tem como, depois que perder a sua salvação, ser salvo novamente. Mas o mendigo que não tinha nada, estava no seio de Abraão. Tinha sido salvo. Por isso que eu falo para você que não adianta a tua riqueza. Não adianta teus bens materiais. Não adianta a tua conta estar recheada de dinheiro. Para onde você vai levar? Depois que você morrer, para onde você vai levar o teu dinheiro? O teu melhor carro, a tua fortuna. Se você despreza as pessoas, se você despreza aquele que você, muitas das vezes, tem muito para dar, e o coração fechado. Por isso que existem dois caminhos: o céu ou o inferno. Está na Bíblia. Mas você fala do inferno, está na Bíblia. Nas Escrituras, eu estou falando tudo que está aqui na Bíblia. Por isso é hora de conserto na tua vida. Porque Jesus Cristo vai dizer em João 7,38: crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. É o Espírito Santo. Se você não entregar a tua vida para Jesus Cristo, se você não aceitar Ele como teu único suficiente Salvador, você vai ser igual um animal. Só tem fôlego de vida, mas não tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus só habita naquele que vive de acordo com as Escrituras mandam. Não adianta você falar eu tenho Deus. Não adianta você falar que eu vou para a igreja, coloco uma Bíblia debaixo do braço, mas fazendo o que tua carne pede, as imundícias desse mundo, e matando teus desejos da tua carne. Porque no céu não entra imundícia. No céu, ao nome de Jesus, não tem sujeira. Pessoas imundas. Está na hora de você abrir os olhos, os ouvidos, e deixar a palavra entrar no teu coração e viver as Escrituras. Porque o tempo está acabando.
O tempo está acabando, você ainda não percebeu. Porque Jesus Cristo disse que, primeiramente, é pelos sinais que Ele ia mandar. Olha os sinais que estão acontecendo nesse mundo. Muitos iam apostatar da fé. Muitos viraram as costas a Deus. Andavam com Deus, andavam. Muitas das vezes conhecem as Escrituras, mas hoje, por causa da ganância, por causa do dinheiro, da vida mundana, viraram as costas para Jesus. Mas Jesus disse que os sinais viriam. Está aí o tempo. Todos veem. As estações não são mais as mesmas. A guerra aumentando cada dia mais. O calor escaldante. A apostasia, a avareza. O homem está dando mais valor no dinheiro, nas riquezas, do que no próprio Deus. Ai de vós, avarentos. Ai de vós, amante do dinheiro. Ama mais o dinheiro do que a Deus. Ai de vós, vivendo uma vida desordenada. Homem traindo suas esposas, as esposas traindo seus maridos, a prostituição para tudo quanto é lado. Vem nos tempos. E vai aumentar. Porque a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. Ele está agindo e vai bagunçar mais. Família sendo destruída. A prostituição para tudo quanto é lado. Uma geração que não dá mais importância no Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esse mundo está sendo preparado para adorar o anticristo. Está caminhando para isso. Mas você tem uma chance ainda quando você vive. Você tem ainda uma chance quando você respira. Porque a vida é uma só. Como eu já disse, em Hebreus 9, 27, que todos vão morrer. Todos. Ninguém vai escapar da morte. Depois segue-se o juízo, onde todos vão ficar diante do trono de Deus para você receber a sentença. A Bíblia diz: serão separados os bodes das ovelhas. As ovelhas são aquelas que obedecem às Escrituras e vivem de acordo com a palavra manda. Mas os bodes são desobedientes. Os bodes é aquele que não quer dar atenção, que não vive as Escrituras. Esses são separados. E a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde vão estar queimando para toda a eternidade. Então, se eu fosse você, começasse a ler as Escrituras e viver de acordo com a Bíblia manda. Porque a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 22, a partir do verso 13, eu vou ler para você. A palavra diz assim: João escreveu, revelação do Espírito Santo dos finais dos tempos. Jesus Cristo disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui é a palavra de Deus. Bem-aventurado
aqueles que lavam suas vestiduras no sangue. Ou seja, reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário não foi em vão. Porque nós vivemos uma geração que não dá importância pela morte de Jesus Cristo. Não dão. Não dão importância pelo sacrifício que foi feito na cruz para nos salvar. Uma geração de mente poluída. Só quer saber da modernidade. Só quer saber de tecnologia. Só quer saber de viver momentos que te dão prazer. Não dão importância na cruz, no sangue de Cristo derramado. O que você está esperando? Até quando você vai viver dessa forma? Jesus Cristo não tem intenção de lançar ninguém no inferno, mas as pessoas que elas procuram com seus próprios caminhos. As pessoas, elas vão porque elas querem ir. Ninguém está te mandando. Mas vai porque quer ir. Porque não reconhece o que Jesus fez pela tua vida. Não reconhece. Agora como uma pessoa quer ser salva, vivendo de acordo como ela quer. Mentindo, traindo, prostituindo, roubando, enganando as pessoas. Você quer ser salvo que for de que jeito? Desse jeito? Nunca. Porque a Bíblia vai dizer, ainda aqui nesse versículo, ficarão de fora. Apocalipse 22:15. Olha a lista. Olha a lista dos candidatos que vão ficar de fora. Ficarão de fora os cães. Os cães quer dizer os ladrões. Os que roubam, enganam. Ficarão de fora os cães. Os feiticeiros. Os feiticeiros vão ficar de fora do reino. Os macumbeiros. Os que se prostituem vão ficar de fora. Não vão entrar no reino. Os homicidas. Aqueles que matam e não se arrependem. Os homicidas. Os idólatras. Como eu já preguei hoje aqui, que Jesus Cristo, somente Ele que é digno de adoração. Somente Jesus Cristo é digno de louvor. Somente Jesus Cristo é quem tem que ser adorado. É o mediador entre o Deus e o homem. Jesus Cristo não tem mediadora nenhuma. Não tem outro mediador a não ser Jesus Cristo. Não tem. É uma geração que adora cantor de pagode, adora cantor de funk, adora ter time de futebol. Mas Jesus Cristo, esquece. Esses são mais uns que vão ficar de fora. E a Bíblia diz, e qualquer que ama e comete mentira, os mentirosos. Então está aqui a lista. E ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testifique essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Oh, glória! Aleluia!
Louvado seja o nome de Jesus. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Então, se eu fosse você, começava a praticar as verdades. Tem que começar a viver de acordo com as Escrituras mandam. Porque sem isso não tem como entrar no reino do céu. Porque desde João Batista, ele pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino do céu. Mas o povo daquela época, os homens da lei não gostavam, os sacerdotes não gostavam. Muitos eram batizados, mas muitos viraram as costas. E ele anunciava o nome que Jesus Cristo viria, o Salvador do mundo. E Jesus Cristo veio, foi batizado por João Batista, foi para o deserto. Ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Mas ele não cedeu nenhuma tentação que o diabo ofereceu para ele. Ele teve fome. O diabo ofereceu pão. Disse: passe dessas pedras pão e come. E Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia! Jesus Cristo podia transformar aquelas pedras em pães, mas ele estava ali em espírito. E o diabo ainda ofereceu para ele: olha, está vendo essas riquezas desse mundo? Tudo isso aqui eu te dou. O diabo é tão mentiroso que nada dele, nada do diabo. Ele disse para Jesus: está vendo tudo isso aqui, ó? Mostrou para ele tudo. Se você me adorar, eu te darei tudo. Mas Jesus não caiu na mentira do diabo. Porque quem oferece riqueza nesse mundo é o diabo. Jesus Cristo oferece salvação. Jesus Cristo oferece salvação. Ele não veio aqui para te trazer riqueza material. Ele veio mostrar o caminho da salvação. Mas o diabo, ele veio para mentir, roubar e destruir. É o que ele está fazendo. E as pessoas estão caindo na mentira. Desde o jardim do Éden, que ele começou a enganar. E está enganando até hoje. Está enganando até hoje. Muitos sendo enganados pelo diabo, porque não dão ouvido à palavra, não lê as escrituras, não vive, não pratica. Como quer ganhar uma salvação? Estou aqui para te alertar de uma condenação eterna, que tem, vai existir, existe. Somente Jesus Cristo. Examinar as Escrituras, porque vós cuidei ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus disse, está em João 5,39. A Bíblia que testifica das verdades de Jesus Cristo. Por isso nós temos que viver de acordo com as Escrituras mandam. Louvado seja Deus aqueles que vivem. Nós não precisamos desse mundo. Porque quem vive com Jesus Cristo não vai ficar sem comer. Porque Jesus disse que não nos deixar faltar nada. Que até as aves, os passarinhos que não plantam, não semeiam, não comem.
Mesmo assim, eles não têm o que comer. Imagina aqueles que se servem de Jesus Cristo. Eu não me preocupo com riqueza, com bens materiais, porque eu sei que me sustenta. E aquele que vive pela fé, Jesus Cristo não jamais vai abandonar. Jamais. E Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo. Não vai pegar de surpresa aqueles que vivem a verdade. Porque quem vive a verdade, quem vive de acordo com o Evangelho manda, já está sabendo o que vai acontecer. Mas quem não quer nada com Jesus Cristo, quem não vive a verdade, quem não pratica, vai ser pego de surpresa. Vai ser pego de surpresa. Assim como foi nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, a cidade foi destruída, choveu fogo e enxofre do céu. Somente 3 pessoas foram salvas. Ló e suas duas filhas. Porque até sua mulher, que ele disse para ninguém olhar para trás, quando a cidade ia ser destruída, ela desobedeceu e virou estátua de sal. A cidade vivia na prostituição. A cidade vivia na desobediência. A Bíblia fala que todos eram prostitutos, gays. E Deus mandou fogo do céu e destruiu aquela cidade. Assim o que Deus vai fazer nesse mundo? Vai ser tudo destruído. Vai ser tudo destruído. Mas o salvo vai estar com Jesus Cristo, protegido pelo Pai Todo-Poderoso, protegido pelo Criador, que obedeceu a Ele. Já veio o juízo de Deus. É hora de santificar. Porque depois da morte segue o seu juízo. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não será salvo. É o que a Bíblia fala, que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Mas como meu nome vai estar escrito no livro da vida? Aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E servir Ele. Viver o Evangelho de Jesus Cristo. Viver como as Escrituras mandam. A vida de Jesus Cristo está próxima. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essas são as verdades de Jesus Cristo. Os céus e a terra vão passar, mas as suas palavras não passam. Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando. Pode, Senhor. Pode, Senhor. Amém. Amém. Jesus Cristo está voltando. Arrependemos porque é chegado o reino de Deus do céu. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 25, 13. Ninguém sabe a hora que Ele vem. Ele disse que Ele vai vir, mas Ele não avisou o dia e nem a hora. Por isso que você tem que estar preparado, pronto para a volta de Jesus Cristo. Está na hora de deixar os seus pecados,
de arrepender dos pecados, das mazelas, dos enganos, da prostituição. Arrependa, se converte dos seus maus caminhos. Jesus Cristo, teve um homem que teve um encontro com Jesus Cristo, ele queria ser salvo, Nicodemos. E pediu para Jesus o que ele devia fazer para ser salvo. Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Mas ele disse: como eu vou nascer de novo, sendo um homem velho? Como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Mas ele pensava as coisas terrenas. Mas as coisas espirituais ele não conhecia. E Jesus Cristo disse para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. O que quis dizer? Se converter de uma vida de pecado, uma vida que só leva a destruição e a condenação eterna. Converter é você mudar de atitude, deixar de viver a vida que você leva e viver a vida com Jesus Cristo. Mas você está disposto de fazer isso? Você está disposto de mudar a tua vida para viver a vida que Jesus Cristo pede? Ou você acha que a tua vida está maravilhosa, servindo o diabo? E Nicodemos, ele achou que ele tinha que nascer de novo, da mãe. Mas Jesus Cristo falou: você tem que nascer do Espírito. Conhecer as coisas espirituais. E para você, o ser humano viver uma vida espiritual tem que conhecer Jesus Cristo. Mas a preocupação dessa geração não é conhecer Jesus. É viver e praticar com as coisas erradas. Viver na imundícia, na idolatria, na prostituição, na ganância. Que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Ai de vós! Ai de vós, moradores dessa terra! Ai de vós! A vida do Senhor está chegando. Está próximo. Mas considereis isso: se o pai de família soubesse que em vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixava arrombar a sua casa. Por isso Jesus Cristo mandou vigiar. O ladrão, ele nunca avisa quando vai roubar a casa. Ele planeja roubar a casa das pessoas, mas ele não vai avisar. Quando você menos esperar, o ladrão entra e rouba tudo. Assim é Jesus Cristo que vai fazer. Ele vai vir levar os seus de surpresa. Na hora que menos você esperar, não tem mais como reclamar. Pois por isso estávamos apercebidos. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. E essas palavras está tudo nas Escrituras. E eu não vim aqui nessa cidade de Pauliceia, eu já tenho vindo outras vezes, para pegar mentira e te enganar. Porque o que tem de mentirosos e enganadores está cheio. Falsos mentirosos, profetas mentirosos. E o povo gosta de ouvir mentira. É uma geração que gosta de ouvir mentira, correndo atrás de profeta que engana. Mas quando ouve a verdade, vira a cara, tampa os ouvidos, faz cara feia, arranja os dentes. É isso que o diabo quer. Que você
não ouve e não dá atenção na palavra. Mas naquele dia do juízo, terminou para você. Terminou. Continua correndo atrás das mentiras. Eu te aconselho, se converta dos teus maus caminhos. Se converta enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está fora. Jesus Cristo está voltando. E Ele está nos avisando nessa manhã, cidade de Paulicéia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. O Espírito Santo de Deus está aqui. Porque a palavra de Deus fala, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Estamos aqui. Está um servo do Senhor aqui, ouvindo a palavra, muitos que estão aí ouvindo, mas quem não está ouvindo, se prepara. Confessa os seus pecados, porque Ele é justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. É tempo de você se arrepender. É tempo de você pedir perdão para Deus e viver de acordo com como Ele quer. Para de viver do jeito que você quer. Chega! Chegou, basta! Porque nesta noite você não sabe se você vai passar. Pode ser teu último dia. E como é que você está? Nenhum outra salvação, porque também abaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Está no Atos 4:12. Somente Jesus Cristo. Clame o Senhor. E peça para te ajudar. Porque quando Jesus voltar, Ele vai levar os seus. E o Espírito Santo de Deus vai ser retirado dessa terra. Vai ser tirado dessa terra. E não vai ter mais ninguém que pregue. Não vai ter mais ninguém que vai anunciar o Evangelho. Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui neste mundo. Vai ser retirado. No livro de Amós, o profeta Amós, no capítulo 8, 11 e 12, vai dizer que o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra, que o povo vai sentir fome e sede, não de comida, nem bebida, mas da presença de Deus. O Espírito Santo vai ser retirado desse mundo. E quem vai estar agindo aqui vai ser o inimigo, o anticristo. Que ele já está. Só falta se manifestar. Mas o anticristo já está nesse mundo. Uma geração que não dá importância. E Jesus Cristo está voltando. Arrependemos e se convertemos. Porque Jesus está às portas. Arrepende enquanto é tempo. Se eu vim aqui nesse dia para te alertar e trazer a mensagem, eu não vim pela minha vontade, mas a vontade de Deus. Envia os seus filhos para anunciar a palavra dele para aqueles que ouvem, para aqueles que dão crédito. Vive e pratica. Não adianta você falar que eu sou de Deus. Não adianta você falar que eu vou ser salvo. Mas vive praticando as imundícias da tua vida. Não adianta falar de Deus a boca para fora e não viver de acordo com Ele manda. É engano.
Mentira do demônio. Viver, seguir Jesus é diferente. Renúncia. Renunciar a esse mundo. Renunciar às imundícias, os desejos da tua carne, e viver para Cristo. Viver para Jesus. Jesus não te chama, não te fez para você viver de acordo com o que você quer. As imundícias que você está vivendo. Escolheu para ser representante dele. E dar exemplo. Uma geração que só dá mau exemplo. Uma geração que envergonha o nome de Jesus Cristo. Mas ele vem buscar os salvos para viver eternamente com ele. E os condenados vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão queimados, aonde o bicho não morre. Mas a salvação é hoje. Arrependa dos teus pecados e volta para Jesus. Volta para Jesus enquanto é tempo. E que Ele possa te abençoar e abrir a tua mente e teu entendimento. Porque Jesus Cristo está voltando. Que Jesus Cristo possa te abençoar. Que essas palavras possam mexer com o teu sentimento. Que essas palavras da salvação de Jesus possam mudar a tua vida nesse dia. Quem dá crédito, ouve. E vive e pratica. Mas quem não dá, vai continuar vivendo as suas imundícias. Mas a Bíblia fala para a gente ir pregar a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E as palavras foram pregadas. As verdades foram ditas. E Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele quis que abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo bom. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai resistir? A ceia como frente dentro da fornalha. O inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Pega a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Pega a tua mão e adore-o nesta hora.
nesta hora. Chega de derrota, agora estou vitória. Só vitória. Vejo em teu rosto o reflexo do passado, marcas que lembram momentos que A você paz não novamente, quer irmãos. voltar. O nome de Jesus Cristo foi glorificado aqui. Às vezes dormindo, A palavra foi pregada, anunciada. Possa chegar no coração de muitos, se converter, arrepender e se converter. A semente foi lançada e a palavra foi pregada para a honra de Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo, que o nome de Jesus cresça e o meu diminua. Ele vem nos ajudar a continuar a pregar e anunciar o Evangelho. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Tudo que você precisa pra te consolar. Eu sofri, mas se você deixei o meu trono de glória pra livrar você. Levei uma cruz tão pesada e nela morri. Lavei-te com o sangue do corpo e a liberti. Esqueça o passado, tuas dores e culpas deixei crucificado. Eu sofri, o preço foi caro. Veja em minhas mãos e meus pés os sinais dos cravos. Aleluia. Sinais dos cravos. Aleluia. Aleluia. Olha pra mim tão somente e sejas curado. Jesus vai te curar. Meu sangue liberta e perdoa os teus pecados. Não quero que viva chorando a dor do passado. Rasgue esta pasta do livro de tua história. Eu quero te ver me adorando, creia tão somente, porque você nasceu de novo daqui para frente. A dor que você sentiu, eu te consolo. E quando no funeral eu te levo no colo. Eu sofri mais que você. Deixei o meu trono de glória pra livrar você. Levei uma cruz tão pesada Jesus que Cristo me seja e adorado neste lugar. lavei-te com o sangue do corpo. Ele é fiel e digno de honra, glória e louvor. Não chores, esqueça o passado. Em Jesus Cristo, Olhos e culpas deixei. Jesus Cristo está voltando.
prepare para a volta de Jesus Cristo. Volte a Jesus que você tem e que Ele possa te abençoar em nome de Jesus. Os sinais